Tu és fiel, Senhor. Saúde a igreja do Pai do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Maravilha, irmãos. Mais um culto nesta noite. O culto de libertação. Nós precisamos ser libertos em várias áreas, irmãos. Glória a Deus. Às vezes estamos na presença do Senhor, mas as lutas são difíceis. Tem áreas nossas que precisam ser trabalhadas, precisam ser moldadas. E só o Senhor para nos ajudar nessa situação que às vezes se torna tão difícil que o inimigo trabalha muito para que não possamos estar na presença do Senhor. Amém? Vou ser bem breve. Abra as nossas Bíblias em Números capítulo 11. Glória a Jesus. Capítulo 11. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Vamos ler até o 9. Glória a Jesus. Números capítulo 11. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. O título diz assim: As murmurações dos israelitas. E aconteceu que queixou-se o povo, falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu o que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembra-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor do bidélio. E espalhava-se o povo, e colhia, e em moinhos o moía, ou num grau, ou pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre eles. Pode se assentar, irmãos. Soberano Deus e amado eterno Pai, estamos diante da Tua palavra, Deus. Que Teu Espírito Santo, Senhor, me conduza nesta noite, fazendo de mim um canal de bênção para com os Teus filhos. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Bom, a palavra do Senhor, ela é bem clara e bem objetiva, que o Senhor não tolera murmurações. Mas sabemos que Moisés, ele teve um chamado em um cenário muito hostil, em que o povo de Israel era escravizado pelo povo do Egito. E o povo do Egito não tinha misericórdia. Às vezes o teu irmão, que era o israelita, ele trabalhava, exercia uma função até o teu último suspiro. Era uma exaustão muito grande, irmão. Às vezes estamos diante do Senhor, as batalhas vêm, e sofremos, às vezes, conforme a batalha que vai se levantando contra nós. E ela vai se tornando cada vez mais resistente. Como nos comportemos diante das batalhas que são colocadas diante de nós? Bom, Satanás, ele é perito em colocar obstáculos para nos atrasar na obra do Senhor.
Aleluia. Vemos que o povo de Israel, quando Moisés teve um chamado ainda criança, Aleluia. dentro do ventre da mãe dele. Agora ele chega em um cenário em que o rei do Egito decreta a morte das crianças, por volta de 1 ano e meio até 2 anos. Você já conseguiu pensar e se colocar nesse cenário? Como que era difícil o povo de Israel naquele tempo? Talvez, irmãos, às vezes sofremos retaliações, não às vezes espiritual, mas às vezes por pessoas. Quando às vezes você fala algo de Deus para as pessoas às vezes zombam de você. Às vezes você está na igreja há tanto tempo, às vezes parece que as coisas não acontecem, e pessoas que são ímpias estão diante de você, falam, onde está o seu Deus? Mas uma coisa que nós não temos que provar é a existência de Deus para ninguém. Porque sabemos que o Senhor, Ele vive e reina para sempre. Aleluia. E o povo de Israel esqueceu disso. Por isso que eles passaram 400 anos escravizados. Mas chegou um dia, mesmo Moisés, aleluia, sendo criado dentro do palácio, enquanto Moisés teve o chamado por Deus, dentro do ventre da sua mãe, o povo se lembrou do Senhor. Moisés ainda nem se lembrava de Deus porque não conhecia, mas o povo conhecia e clamou ao Senhor. E o clamor do povo chegou aos ouvidos de Deus. Talvez você esteja aqui, as lutas estão tentando te parar. Clame ao Senhor, porque Ele vai socorrer você. Porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. Aleluia. Deus está aqui para te socorrer. Então vemos que batalhas existem para nos aperfeiçoar. Não é para nós perecermos, mas é para nos aperfeiçoar. Para quando esse dia chegar, você saber que você tem um Deus para clamar e Ele te socorrer. Aleluia. Só que o povo era muito ingrato, irmão. O povo era muito ingrato. Porque Deus levanta Moisés, Moisés livra o povo das mãos de um rei tirano. Ele fazia o que bem entendia, porque ele era a representação de Satanás naquela época. Só que Deus tira o povo de Israel com mãos fortes, porque o clamor do Senhor, do povo de Israel, chegou aos ouvidos do Senhor. Só que com o passar do tempo, em que as lutas foram vindo, e que Deus livrou o povo de Israel, rapidamente eles tinham essa capacidade de esquecer o que Deus faz. Vemos que a própria palavra, até chegar no capítulo 11, o povo de Israel passou por muitas batalhas. Mas Deus dava vitória, porque Deus estava diante deles. Porque Moisés disse, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos tire daqui. Vemos que Deus, Ele cuida, irmão. A gente tem que só confiar em Deus. Mesmo que o mar parece que não vai abrir. Você tem que crer por fé. Se você viu Deus trabalhando na tua vida, e agora você está chegando numa situação que você quer colocar Deus contra a parede, falando, Senhor, cadê o Senhor? Eu estou daqui desse jeito, parece que as coisas não acontecem. Por que que com o ímpio acontece e a minha vida não sai do lugar? Mas, irmão, você tem que crer pela fé. Enquanto você murmura, Deus não faz nada. A ira de Deus se acende contra você. De vez você ir para o joelho, você quer colocar Deus contra a parede. Aleluia. Só que temos um intercessor. Essa é a diferença. Só que a diferença é que no povo de Israel era olho por olho e dente por dente. Enquanto o povo murmurava e o Senhor não gostava, Deus já mandava ira. Hoje não. Se nós murmuramos, Jesus está à direita de Deus para interceder por nós. Moisés fazia essa função. Mas Moisés fazia muito bem essa função, porque o único intermediador entre Deus e os homens na época de Moisés era Moisés. Porque o povo sabia que quando Moisés orava ao Senhor, clamava ao Senhor, Deus respondia. Agora você que está aqui, talvez a tua casa parece que não muda. As pessoas que estão lá, aleluia, seja o teu filho, às vezes seja o teu pai, às vezes seja o teu irmão, e você é o único cristão dentro da tua casa. E eles olham para você e zombam de você.
Creia que um dia Deus vai restaurar o teu lar. Da mesma forma que Deus restituiu Israel. Aleluia. Da mesma forma, porque quando eles clamaram, Deus respondeu. Deus chamou Moisés dentro do ventre. Você crê na palavra do Senhor? Deus está falando com você, creia. Creia em minha palavra. Creia somente em minha palavra. Enquanto os outros falam de você, creia somente em minha palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. E a palavra diz que o povo de Israel queixou por causa que Deus estava mandando somente maná. Irmãos, as bênçãos do Senhor é para glorificar o nome de Deus. Não é para nós reclamarmos e ficar murmurando. Porque a murmuração é a intervenção do diabo. Porque Deus quer te abençoar e você fica murmurando e as bênçãos de Deus não chegam até você. Porque enquanto você murmura, Deus não se agrada. Irmãos, temos que dar graças a Deus que estamos vivendo debaixo da graça. Porque se fosse que nem nesse tempo, irmão, quantos cristãos murmuram por Senhor? Irmão, quantas vezes eu murmurei ao Senhor? Se fosse no tempo de Israel, irmão, Deus já tinha me fulminado vivo. Então, por que Jesus veio? Para aperfeiçoar a lei. Por causa que se Jesus não viesse, irmãos, em verdade, a ira do Senhor já tinha exterminado esse planeta. Porque quantos não querem fazer a vontade do Senhor? E às vezes ainda não faz as vontades de Deus e questiona a Deus quando está no fundo do poço. E assim é Israel. E assim é Israel, Deus abençoando. No deserto, cobrindo do sol, porque no deserto, irmãos, é calor demais e quando é frio demais. E Deus sabe trabalhar muito bem. Sabe trabalhar muito bem, porque Deus conhece todas as coisas. Hoje você está aqui, às vezes você saiu da tua casa falando, Senhor, eu estou desanimado, talvez eu queria até voltar para trás. Irmão, você já se esqueceu que Deus já fez por você? O quanto Deus tem trabalhado em tua vida, quantos livramentos Deus tem te dado, quantas bênçãos o Senhor tem realizado em tua vida. Hoje você vive um milagre. Hoje eu vivi um milagre, eu acordei. Quantos não acordaram hoje? Você já levantou as mãos para o céu e deu graças ao Senhor? A primeira coisa que eu fiz hoje, levantei, dobrei o joelho e falei, Senhor, eu te dou graça por esse dia de hoje. Tome o meu dia nas tuas mãos. Às vezes, irmãos, esquecemos do Senhor. Temos essa facilidade de esquecer. Às vezes, quando você lembra de orar ao Senhor, é tarde. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é entregar o seu dia nas mãos do Senhor. E vemos que eles queriam as coisas do Egito. Eles se lembrando de migalhas em que o Egito dava, mas esqueceram das chicotadas, das chibatadas. Mas queria alimento. Agora eles têm uma vida liberta, transformada por Deus. E agora eles estão murmurando, questionando o Senhor, querendo carne. A Bíblia diz que Deus manda a carne. Deus manda a carne em um mês. E Deus fala, eles vão comer tanta carne que vão sair até pelas narinas. Amém. Aqui vemos que Deus não se agrada. Aleluia, de murmurações. Mas temos um intercessor aqui. Eles pediram para quem? Justamente para Moisés, clamaram, Senhor. Então Moisés fazia essa transação. Por quê, irmãos? Porque como Deus constituiu Moisés como o próprio Deus na terra e Arão como profeta, então vemos que quem estava diante dele já não era mais Moisés. Era o próprio Deus falando através da boca de Moisés. Porque o Senhor disse, Moisés, você será como Deus e Arão, o teu irmão, será como profeta. Já que você não sabe falar, Arão vai falar. Você tem falado com o Senhor nesta noite? Você tem apresentado, aleluia, a tua casa? Porque a restauração começa dentro do lar. Se você está dobrando o joelho, aleluia, e está murmurando ao Senhor, como que você quer que a tua casa seja transformada? Aleluia. Então comece, irmãos.
de vez de murmurar, fala, Senhor, está difícil. Eu entrego nas mãos do Senhor, porque eu ainda prefiro confiar no Senhor. A Bíblia diz que Moisés clama ao Senhor e a ira de Deus, o fogo se apaga. Então, vemos que quando Jesus intercede por nós, às vezes tem pessoas que cometem atrocidades. E Deus não fulmina ela, por quê? Lembra que Jesus disse na cruz do Calvário, Senhor, perdoe, porque eles não sabem o que fazem? Porque os olhos estão fechados. Porque a Bíblia diz que o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos. E às vezes, irmãos, glória a Jesus. Glória a Deus. O pecado, irmãos, o pecado da queda, hoje estamos na presença do Senhor, hoje somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Isso não quer dizer que nós não falharemos, mas constantemente entregamos a nossa vida ao Senhor para que possamos ser aperfeiçoados. Isso não quer dizer que seremos santos. A santidade só na presença de Deus mesmo quando formos transformados. Quer uma prova disso? Hoje disfarçamos muito bem, irmãos. Disfarçamos muito bem as coisas que não agradam o Senhor. Às vezes a gente se ira com o irmão, não gostamos das coisas que ele fez conosco, e pessoas vêm falar para nós, perguntando se está tudo bem e tal, e a gente fala, está tudo bem. Só que na verdade não está. Você está irado com o teu irmão. Quer uma prova disso? Pega duas crianças e pega uma chupeta e oferece para uma na frente da outra. Se uma não quer, oferece para outra. Rapidamente a outra vai querer e aquela vai ficar irada com ela. Vai querer na hora. Por quê? Isso, irmão, é o pecado da queda. Então temos isso dentro de nós, mas só que a gente disfarça. Os ciúmes, às vezes, vou dar um exemplo aqui. Às vezes você está numa empresa e a empresa faz uma reunião e lá tem aquele bolo de chocolate, de cenoura de chocolate, e lá tem 5 pessoas e vão lá, seja repartido em 6 pedaços. Cada um pega um, só que sobra um. Aí eu te pergunto, todos aqueles que comeram terão a coragem de pegar o que sobrou? Você está doido para pegar, mas você não pega, porque você disfarça muito bem. Porque isso já está entranhado em nós. Isso vai se resolver com Cristo. Então vemos que disfarçamos muito bem. Às vezes o povo está ali, aleluia, não se agradando com as coisas que o Senhor está fazendo, mas disfarça muito bem. Talvez nós estamos aqui hoje, aleluia, aconteceu coisa em nosso dia e hoje estamos aqui. Aleluia. Porque precisamos do Senhor. Porque precisamos de Jesus Cristo, porque é para Ele interceder por nós. Louvado seja Deus. E uma coisa que Deus quer que você lembre, não se esqueça. Não se esqueça, aleluia, das coisas que eu fiz para com você. Porque chegará o dia que o Senhor chamará os seus. E queremos subir para a glória de Deus Pai. Irmão, a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Deus está mandando pão para eles, e eles estão querendo carne. Lembra, aleluia, de Daniel quando chegou, aleluia, no palácio de Nabucodonosor? Nabucodonosor ofereceu os manjares, as coisas que eles tinham de melhor. Então temos que rejeitar as coisas daqueles que se acham rei nessa terra. E temos que ter somente um rei, que é Jesus Cristo. Aquilo que Deus dá nas tuas mãos é bênção. Então, temos que ser bênção na vida de outras pessoas. Não devemos ficar murmurando. Às vezes as bênçãos não estão chegando porque não é o tempo certo. Não é o momento propício. Mas comece a confiar mais no Senhor. E a Bíblia diz
Louvado seja Deus, no verso 7, vai dizer assim: e era o maná como semente de coentro, Aleluia. e a sua cor como a cor de um bidélio. Esse bidélio, irmãos, ele é uma resina de uma planta e ela ficava tão dura que parecia uma pedra. E ela é uma cor amarela, quase um pouquinho abaixo da cor de ouro, é quase um bege. Então, Deus sempre compara, aleluia, Deus sempre dá essas comparações para ver que Deus pega as coisas pequenas para fazer dela grandiosa. Uma seiva, e Deus faz dela de uma pedra preciosa. Hoje você está aqui porque Deus está te lapidando. E você se tornará uma pedra preciosa. E você brilhará nesse mundo e dará testemunho das palavras do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. E espalhavam-se o povo e colhia. E aí moía, e num grau o pisava, e em panelas cozia. E dele fazia bolo. E o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Interessante, né, irmãos? Olha para você ver como que o povo de Israel rejeita a unção do Senhor. Aleluia. O azeite naquela época representava o quê? Era a unção do Senhor. Então a unção representa a presença de Deus. Então quando Deus te abençoa, aleluia, é a presença de Deus que se manifesta em você. Aleluia, na tua casa, na tua família. Enquanto você murmura, a sua casa permanece do mesmo jeito. Agora, quando você se decide se posicionar, começa a mover dentro da tua casa e Deus começa a trabalhar. E você começa a ser usado por Deus de uma forma extraordinária. Começa a confiar em Deus mais e pedir a unção de Deus. Para que todos que estão à tua volta sintam a presença de Deus. Lembra que o sacrifício no templo aleluia, de Jerusalém, que o sacerdote prestava sacrifícios ao Senhor, e o bode era queimado fora. Por que é queimado fora, irmão? Aleluia. A presença de Deus está lá no templo. Glória a Jesus. Só que o mundo está se perdendo. As pessoas estão se perdendo. Enquanto o cordeiro é sacrificado lá dentro, o bode queimado lá fora, aleluia. Vemos que 2 sacrifícios são feitos. E Jesus foi sacrificado, aleluia, por nós, irmãos. Então, quer dizer que o sacrifício feito lá fora é para que as outras pessoas sintam o calor de Deus. Aleluia. Você está, aleluia, fazendo o que Deus está te mandando fazer. Quer pregar as boas novas? Aleluia. Não seja murmurante. Aleluia. Seja servo obediente a Deus. Aleluia. Porque os filhos de Israel tinham essa tendência em sempre se desviar do Senhor. Amém, irmãos? E vemos que tudo aquilo que Deus nos dá, aleluia. Não pense que Deus vai te dar, irmãos, já bem feito, não. Quando Pedro teve o chamado o que o Senhor fez com Pedro? Pedro, vou subir ao teu barco, vamos pescar. O interessante é que Jesus não pegou na rede para lançar as redes. Aleluia. Jesus deu a ordem, Pedro, lance as redes. Então vemos que Deus, ele não dá somente para bem feito, irmãos. Você tem que ser participante. Aleluia. Deus te dá o terreno. Agora é você que tem que dar um jeito de construí-la. Aleluia. Cada bloco que é colocado, agora você tem que fazer a tua parte. Aleluia. Deus pode chegar e te dar uma casa? Sim, mano. Pode. Mas quando você... Irmãos, tem coisas que a gente pedimos a Deus, Deus nos dá, e depois ficamos reclamando ao Senhor. Às vezes você pede um terreno para o Senhor ou uma casa. Aleluia. E às vezes a casa precisa de reforma. Aí você reclama, você fala, eu pedi uma casa para o Senhor me deu uma casa, caiu nos pedaços. Mas você pediu uma casa, irmão. Agora cabe você, agora fazer a tua parte.
Quer fazer o quê? Deixar da maneira que você quer. E Deus vai colocando as mãos e vai abençoando. Tudo aquilo que você colocar as mãos prosperará. Deus nos levantou os israelitas para fazer o tabernáculo. Cada um tinha sua função. E muitos não sabiam fazer. Aleluia. Joias. E Deus, com o Espírito dele, se apoderou de pessoas e instruiu. Assim é nós, irmãos. Deus quer instruir você em fazer obras grandiosas. Aleluia. Glória a Jesus. E no verso 9 diz assim: quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre eles. Aqui vemos que quando o povo chega até Moisés e pede para clamar ao Senhor a respeito da carne, Deus abençoa, dá. E vemos que a bênção do Senhor ainda continuou descendo sobre o povo. Deus não tirou o maná. Interessante, né? E no decorrer dos capítulos, você vê que Deus não mandou mais carne. Mandou em um período de um mês. Que eles já rejeitaram, não queria mais. Por quê? Irmãos, tem coisas que realmente... Carne a gente enjoa. Mas eu te pergunto, você enjoa do arroz e feijão? Interessante que está sempre na nossa mesa. Louvado seja. Então comece, irmãos, a agradecer a Deus pelo pouco que você tem. Às vezes temos somente o arroz dentro de casa. Irmãos, se alegre com Deus da mesma forma. Porque ainda você está sendo alimentado. Tem pessoas que não estão. Tem pessoas hoje que talvez ficou o dia inteiro sem comer. E nós estamos aqui sendo alimentados pela palavra do Senhor. Como eu disse aqui, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E Moisés sabia que aos pés de Deus tinha socorro. Assim como foi falado na palavra oficial, que o Senhor é o nosso socorro, bem presente na angústia. Mas a Bíblia diz, louvado seja Deus, dentro desse capítulo, que chegou um tempo que Moisés não suportou o fardo. Assim também, às vezes, não suportamos o fardo. Eu creio que cada um que estão aqui hoje já pediu para Deus levar porque não suportou o fardo. Só que irmãos, se Deus atendesse de imediato nós estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. Por quê? Tem coisas que Deus, irmãos, precisa trabalhar em nossa vida para darmos testemunho. Talvez você se sente incapaz de estar aqui na frente em fazer aquilo que Deus está te mandando. Irmão, mas é melhor obedecer a Deus. É melhor obedecer a Deus e estar na presença do Senhor. Porque chegará o dia que compareceremos diante de Deus e eu quero que cada um de nós estejamos do lado direito. Assim como as ovelhas, não como os bodes, que os bodes serão separados e lançados no fogo que arde e enxofre. Amém? E Moisés falou com o Senhor, pedindo que o Senhor levasse ele. E o interessante é que eu lembrei de Paulo, acho que está na carta aos Hebreus, que o Senhor fala que Paulo fala para o Senhor tirar o espinho da carne dele, e o Senhor fala para ele, Paulo, a minha graça te basta. Lutas teremos, obstáculos teremos. Agora, a diferença é quando o Senhor está conosco. Agora, se o Senhor não estiver no negócio, irmãos, aí se torna muito perigoso. As murmurações, as queixas para com o Senhor, irmãos, temos que entender que não devemos colocar o Senhor contra a parede. E sim, o Senhor coloca nós contra a parede. Porque a palavra do Senhor, ela é o espelho. Ela reflete tudo que está errado em nós e o que deve ser corrigido. Aleluia. Então vemos que temos um intercessor. Temos que é Jesus Cristo. E quando apresentamos nossa causa, o Senhor se responsabiliza. Amém, irmãos? A igreja se coloca de pé. Vamos orar ao Senhor. Agradecendo pela tua palavra. Graças a Deus. Glória a Jesus. Confesso para os irmãos que Aleluia, Deus.
que eu não tinha mensagem para entregar à igreja. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o porquê que eu estou aqui. Porque Ele sabe que trabalhar em nossa vida. Às vezes estamos aqui achando que Deus vai falar conosco de um jeito e Deus vem de outra forma que você menos espera. Então, apresente a tua família ao Senhor. Deus se encarregará de fazer a obra. Então, para encerrar, comece a orar ao Senhor confiando. Comece a orar ao Senhor apresentando a tua angústia. Não murmurando, mas sim agradecendo a Deus pelas lutas que você tem, pelas adversidades que você vem enfrentando e hoje como você está na presença do Senhor. Irmão, as aflições vêm, as lutas vêm para nos tornarmos mais fortes. Para quando você vier na igreja, você chegar aqui tendo a oportunidade de falar: Senhor, eu venci aquela batalha que se levantou contra mim e o teu nome eu vim glorificar hoje. Aleluia. Soberano Deus e amado eterno Pai. Senhor, viemos a te agradecer pela tua maravilhosa palavra, Deus. Hoje, Senhor, aprendemos com o Senhor nesta noite que devemos ir para os joelhos, Senhor. Apresentar a nossa causa para o Senhor, para que possamos ser libertos, Senhor, das murmurações, em nome de Jesus, das aflições que se levantam contra nós. Eu te apresento a cada vida, Deus, que aqui se encontra diante do Senhor, apresentando as petições para ti. Derrama da tua graça sobre a tua serva, Pai. O teu servo, os teus filhos, as crianças que se encontram aqui, os que não vieram nesta noite, Pai. Venha guardar, Senhor, meu Deus, venha fortalecer. Em nome de Jesus, transforma a vida dos teus filhos na casa de cada um dos teus servos, Pai. Que venha haver transformações, aleluia, que o testemunho venha ser para glorificar o teu santo nome, Pai. Eu te apresento a vida do pastor que aqui se encontra, Pai. Em nome de Jesus, porque o fardo é pesado, as lutas são grandes. Em nome de Jesus, dai graça, fortalece, Pai. Porque necessitamos, Senhor, de um guia, em nome de Jesus, para nos conduzir, Pai. Continua abençoando a tua obra, Pai. Em nome de Jesus, as ofertas que foram nesta noite, oh Pai Santo de Deus, tome na vida dos teus filhos, Pai, o emprego que ele tem, em nome de Jesus, as lutas, as batalhas que ele enfrenta, em nome de Jesus, os levantes caiam por terra, em nome de Jesus, as obras do diabo, Pai, venha cair por terra aquilo que está impedindo, Pai, do teu servo, Pai, adquirir o cargo, em nome de Jesus, caia por terra, os levante, Pai, em nossa vida, Senhor, meu Deus amado, que venha ser para testemunhar os feitos do Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa as vidas, aleluia, vida, Senhor, de cada servo que está aqui nesta noite. Em nome de Jesus, a casa, o lar, Pai. Em nome de Jesus, a direita, a esquerda, a frente e de trás. Eu apresento para o Senhor nesta noite, para a honra e glória do teu santo nome. E assim agradeço a minha rica oportunidade. E as palmas louvam o Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus.